Primeiro, no plano de coordenadas cartesianas, a parábola dada pela equação y igual a x menos 7 ao quadrado intersecta a reta com a equação y igual a 16 em dois pontos, A e B. O comprimento do segmento AB é qual? Tá, primeiro, ele está dando uma função de segundo grau aqui, ó, e uma função do primeiro grau. Essa do primeiro grau tá fácil, porque y igual a 16 é uma reta horizontal. Então, tu já poderia fazer o desenho assim. Eu começaria já fazendo o desenho de um gráfico e colocando a reta y igual a 16. Ela tem que ser uma reta que está na horizontal e isso aqui é 16, ó. Y igual a 16, essa reta. Essa parábola, interessante vocês lembrarem de uma coisa que eu vou dizer agora. Se fosse uma parábola aqui, ó, com o vértice bem na origem, ela seria, lembra dessa função? Seria x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, essa parábola na origem. Só que o que que aconteceu do x ao quadrado para o x menos 7 ao quadrado? Entrou esse menos 7 na história. E esse menos 7 faz com que a parábola ande 7 unidades para a direita. Lembra que é ao contrário. Quando eu subtraio no x, quando eu subtraio, não quero andar para o lado aí, guria. Aí. Quando eu subtraio no x, acaba andando para a direita. Então, basicamente, eu tenho que enxergar que essa parábola vai estar numa posição tipo aqui, ó. Isso aqui é o 7, que é o vértice dela. Então, x menos 7 fez com que andasse 7 para a direita. Então, é dessa situação que a questão está falando. Ele está falando que tem dois pontos de intersecção, dá para ver, ó. Esses são os dois pontos de intersecção. E aí, o que que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir o tamanho desse segmento aqui, ó. Para isso, eu preciso saber que pontos são esses. Quais são os valores de x? Deixa eu botar isso aqui mais para o lado. Quais são os dois valores de x que eu vou chamar aqui de x0 e x1? Como é que eu faço, gente, para encontrar ponto de intersecção entre duas coisas quaisquer? Eu preciso pegar essas duas coisas, essas duas equações e igualar. Então, tu faz x menos 7 ao quadrado tem que ser igual a 16. Estou igualando a função do segundo grau com a função do primeiro grau. Nota que nesse caso não vale a pena levar ao quadrado. Passa a raiz para outro lado. X menos 7 é igual a mais ou menos a raiz do 16. Aí divide em duas. X menos 7 igual a 4. X menos 7 igual a menos 4. Eu tenho mais a raiz e o menos a raiz. Então, nessa primeira, passo o menos 7 para lá, ó, 7 mais 4, 13. E na segunda, 7 vai passar somando. 7 menos 4, é isso? Vai ficar mais 7 menos 4, que vai dar 3. Deixa eu ver se eu não errei nenhuma conta. X menos 7 ao quadrado, raiz quadrada do 16, que é 4. Então, x menos 7. Não é 13, é 11. Eu estava vendo que... Não. Onde é que está a conta errada? 11 menos 7 dá 4 e... 7 menos 4 dá 3. Tem alguma conta errada, gente. Quem é que me diz onde é que eu errei a conta? Eu fiz a questão antes e ela dá... Que pelo que eu estou encontrando aqui, tá dando letra... Daria 10, né? Do 3 ao 13. Mas não é para ser 10, até onde eu sei. Então eu preciso identificar onde é que é, porque eu fiz a conta antes e 7 mais 4 é 11, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, agora tá certo. Eu fiz exatamente a mesma questão hoje mais cedo e vi que tinha dado outro resultado agora. Ué, aqui que eu estou errando. Então eu encontrei 11 e 3. Esses são os valores de x, ó. Então, um x é 3 e o outro x é 11. E aí, gente, qual é a distância do 3 até o 11? 3 até o 11 são 8 unidades. Letra E.
Baita questão, né? Uma questão bem urgsiana também, assim, tipo, tu tem que desenhar os gráficos, enxergar os pontos de intersecção e igualar as funções para descobrir onde que elas se tocam. Fez sentido? Vamos para a próxima. 42 diz assim: o volume de um cilindro reto C, o volume do cilindro C é 44 centímetros cúbicos. O volume em centímetros cúbicos de um cilindro circular com raio duas vezes maior e metade da altura vai ser qual? Então, se eu dobro o raio e divido a altura por dois, o que que vai acontecer com o volume original? Eu nem sei por que que eles deram esse 44 aqui, porque tu não vai usar para nada, tu quer só em função do C. Então, antes o cilindro era C, ele vai passar a ser o dobro, o quádruplo, vai ficar igual, vai ficar dividido por 4, vai ficar dividido por 2. Gente, eu não faria com números isso aqui, eu faria analisando a fórmula. Lembra que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, só que a área da base é πr ao quadrado. Então tu pode escrever que o volume do cilindro é isso aqui, ó, πr ao quadrado vezes h. O que que eu tenho que enxergar, ó? O raio está ao quadrado na fórmula. Então, se o raio dobra, se o raio é multiplicado por 2, automaticamente o volume vai ficar multiplicado por 4. E quando dobra aqui dentro, vai ficar ao quadrado, então o resultado vai dar o quádruplo. Então a primeira coisa que eu anoto é isso, ó. Ah, o raio é duas vezes maior. Tá, então quer dizer que o volume ficou vezes 4, como está na letra B. Só que eu não posso esquecer que tem uma outra coisa que aconteceu, que é a altura fica dividida por 2. Só que olha só, a altura não está ao quadrado na fórmula. Então a altura é diretamente proporcional ao volume. Quer dizer que se a altura está dividida por 2, o volume vai ficar dividido por 2 também. E aí o que que eu faço? Ó, agora eu junto essas duas informações aqui. Se por um lado eu estou multiplicando por 4, por outro lado eu estou dividindo por 2, então, como se eu multiplicasse por 4 e multiplicasse por um meio, isso vai ficar o dobro, que é o que está na letra A. Senão daria para colocar valores, né? Daria para botar, o raio antes era 1 e a altura era 1, ou 2, sei lá. Aí o raio passou a ser 2, que é o dobro, e a altura passou a ser a metade. E aí tu muda, substitui os valores e vê o que acontece. Eu prefiro fazer analisando a fórmula. Tá de boa? Fácil, difícil, tranquilo? Tá aqui uma questão de geometria, mas com análise das grandezas. Ok, próxima. 43. Composição do preço da gasolina. Ele começa nos dando um gráfico aqui. Margem, aí tem várias coisas, ó. Vamos olhar primeiro o gráfico. Como é que se forma o preço da gasolina? São várias partes, ó. O preço da Petrobras é 35,6%, o preço do etanol é 14,8%, os tributos, os impostos são 12,6%, os impostos federais, os impostos estaduais são mais 28,1%, e ainda tem uma margem da distribuição e revenda que é de 9%, isso fecha o preço da gasolina. De acordo com o gráfico acima, considerando o preço de R$ 7 pelo litro de gasolina, qual é o valor pago em tributos pelo consumidor para cada litro de gasolina? Então, quando tu paga R$ 7 para gasolina, quanto disso corresponde a tributos? Olha, ele não distinguiu tributos federais de estaduais. Então, está falando de tributos em geral. Eu vou somar esses dois valores. Então, eu sei que 28,1% é tributo estadual, 12,6% é tributo federal. Soma essas duas coisas, vai dar 0,7. 8 mais 2 dá 10, 2, 4. 40,7% do preço é tributo. Eu acho que eu vou arredondar para 40, né, cara? Quanto que seria 40% de R$ 7? 40% de 7.
Tipo, 0,8 é patético, né? 4,51 não pode ser, porque seria mais do que a metade. E acho que, bom, aí tem que ver dessa 3,4 também acho que tá meio demais. Então, como é que eu faço 40%? Pode fazer assim, ó, 40% é 4 décimos. Então, o que tu quer fazer é 4 décimos de R$ 7. 4 vezes 7 é 28. Então, é 28 dividido por 10, que dá aproximadamente 2,8, que é o que está na letra D. Então, de novo, aparece uma questão de porcentagem aqui, bem diretona, calcular 40% de 7. Essa é a pergunta da questão. Barbada, barbada. 44, vamos ver. O professor Ademir tem um recipiente contendo N mililitros de solução para distribuir aos alunos em sua aula de química. Já tem uma incógnita aqui, que é o N. Se ele der a cada aluno 3 mililitros de solução, sobrarão 7 mililitros. Eu não sei se vocês já estão percebendo, mas quando ele dá essa frase aqui, ele está dando uma equação. Dá para montar uma equação a partir disso aqui. Isso aqui eu não fiz essa questão, estou fazendo agora, aliás, todas elas, tá? Dessa parte aqui, eu só olhei antes, mas não resolvi. E me parece que isso aqui já encaminha para um sistema. Se ele der a cada aluno 3 mililitros, sobram 7. E depois ele diz: para dar a cada aluno 4 mililitros, ele precisará de 19 mililitros adicionais. Então aqui também tem uma outra informação que eu vou ter que usar para montar uma equação. Então, uma está sublinhada em vermelho, outra em verde. Nessas condições, o número de estudantes nessa aula é qual? Então, vocês percebem que a incógnita que ele está perguntando é o número de estudantes. Eu vou ter que botar uma letra aqui. Vamos dizer que são X estudantes nessa sala de aula, certo? Então, tu tem X estudantes e N mililitros. Agora, vamos pegar cada uma das informações e vamos tentar transformar isso numa equação, tá? Primeiro, ele vai dar 3 mililitros de solução para cada um dos X estudantes. Como é que eu vou escrever esse negócio? Tu pode escrever assim: se eu pegar 3 mililitros de solução vezes cada um dos X estudantes, isso tem que dar igual ao total de mililitros, que é N, mas sobram 7 menos 7. Ou eu posso passar esse menos 7 para outro lado também, não sei se fica menos ou mais claro para vocês. Que é botar assim: 3 mililitros para cada um dos X estudantes, mais os 7 que sobram, dá o total, dá o N. Tá? Então são duas maneiras de escrever a mesma, de interpretar diferente, mas que vai dar a mesma equação. Só, ou bota o menos 7 do lado de lá ou mais 7 do lado de cá, tá? E a outra é mais ou menos parecida. Ele diz assim, para dar 4 mililitros de solução para cada estudante, então 4 mililitros para cada um dos 4 estudantes, ele ainda precisará de outros 19. Então significa que isso aqui vai dar o total mais 19. Não, ou menos 19. Como é que fica isso? Mais 19 ou mais ou menos 19? 4 mililitros de solução para cada estudante é 4x. Eu acho que é o contrário, né? E agora, tá certo ou tá errado o jeito que eu mandei? O que que vocês acham? Acho que tá certo. Se ele der a cada aluno 3 mililitros de solução, dá 3x e sobram 7. Tá, isso daí tá certo. Então, se eu pegar o total e tirar 3x, sobram 7. E na segunda, se eu pegar o total, eu preciso de mais 19 para dar os 4x. Tá certo. Ou seja, é um sistema. É um sisteminha. É um sisteminha que eu quero o quê? O que que eu quero descobrir nesse sisteminha?
Vou resolver aqui, Laura, e já vejo a tua pergunta, tá? O que que eu quero descobrir nesse sisteminha? Eu quero descobrir o valor do x ou eu quero descobrir o valor do n? É claro que o que eu quero descobrir é o valor do x, né? Que é o número de estudantes. Então, o que que tu pode fazer aqui? Tu pode deixar a primeira equação como tá, 3x mais 7 igual a n, na segunda eu vou passar o 19 para cá. 4x menos 19 é igual a n também. Ou ao contrário, não vou fazer o contrário, vou fazer o contrário, já para dar a resposta melhorzinha. Eu vou passar o 7 para lá, ó. 3x é igual a n menos 7 na primeira, e nessa segunda eu vou deixar 3x, melhor, 4x é igual a n mais 19. Agora, gente, se eu quero o x, eu posso subtrair essas equações. Eu vou fazer a de baixo menos a de cima, tá? Então, atenção com o sinal. 4x menos 3x é x, igual a n menos n, que cancela. Agora, o que que vai dar aqui? Quanto que é 19 menos 7? 19 menos 7 é a mesma coisa que 19 mais 7, que fica 26, que é o que está na letra C. Deixa eu ver se eu entendi o que tu disse, Laura. Acho que mais porque no 7 que sobraria tu colocaria menos. É que depende em que lado eu tô colocando, né? Mas sim, é mais, né? É mais porque tem que ser um, tem que ser ao contrário do outro, né? Num deles sobra 7, no outro precisa de mais 19. Então aqui é menos 7 e aqui é mais 19. É isso aí. N igual a 26, que é o que está na letra C. Acho que o mais difícil aqui é montar, né? Não sei se vocês concordam comigo, porque resolver o sistema não é para ser o problema. Mas a parte de montagem do sistema talvez seja um pouquinho mais chata. Tamo junto, gente. Digam alguma coisa aí só para saber se deu para acompanhar. Duda, Valentina, Laura, manifestem-se para ver se fez sentido. Sim, sim, sim. Beleza, Tati. 45. A equação F igual a 9 quintos de C mais 32 mostra a relação entre a temperatura na escala Celsius, C, e a temperatura na escala Fahrenheit, F. Baseado na equação dada, analise as afirmativas a seguir. Primeira coisa, só que quero chamar a atenção, gente, é que isso daqui é uma função do primeiro grau, ó. Tu pode, por exemplo, substituir por x e y para enxergar melhor que isso aqui é uma função do primeiro grau. O coeficiente angular é 9 quintos aqui. Tá? Nesse jeito, o Celsius é o x e o Fahrenheit é o y, tá? Aí ele diz assim, verdadeiro ou falso? Ocorre, ou melhor, um aumento na temperatura de 1 grau na escala Fahrenheit, se o y aumentar 1, vai ocorrer um aumento de 5 nonos na escala Celsius. Na verdade, assim, para responder essa primeira pergunta, seria mais fácil isolar o contrário. Porque quando ele está dizendo assim, quando aumenta um nesse, vai acontecer o que com a outra? Normalmente, isso significa o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta quer dizer isso. É de quanto em quanto está aumentando. Só que o coeficiente angular diz respeito a quando o x aumenta 1, eu sei o que ocorre com o y. E aqui ele fez ao contrário, ele perguntou quando aumentar 1 no y, quando aumentar 1 no Fahrenheit. Então, tu poderia isolar o contrário. Tu pode, por exemplo, passar o 32 para o outro lado, F menos 32, igual a 9 quintos de C. Estou isolando ali, ó. F menos 32 é igual a 9 quintos de C. Daí o 5 passa multiplicando e o 9 passa dividindo. Então, o teu C, isolando o Celsius, vai acabar ficando 5 nonos do Fahrenheit, blá, 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 blá. Eu não vou fazer o cálculo do resto. Eu só quero que vocês percebam que se eu isolar o Celsius, o coeficiente angular fica 5 nonos. Já quando o Fahrenheit está isolado, é 9 quintos. É o contrário, fica invertido, ó, o coeficiente angular. Só que é dessa segunda aqui que o item 1 está falando.
Tá dizendo assim, ó, se houver um aumento de 1 grau no Fahrenheit, que agora é o X, o Celsius vai aumentar 5 nonos, o Y vai aumentar 5 nonos. Sim, verdadeiro, porque isso é que diz o coeficiente angular. Se o coeficiente angular é 5 nonos, é que aumenta 5 nonos no Y quando o X aumentar 1. Então essa daqui é verdade. Depois a 2, assim, um aumento na temperatura de 1 grau na escala Celsius, agora sim, ele está falando isso aqui, ó. Se o X aumentar 1, se aumentar 1 a mais no Celsius, o que que vai acontecer com o Y? Ele vai aumentar 9 quintos. Só que 9 quintos, multiplicando por 2 em cima e embaixo, é a mesma coisa que 18 décimos, que é a mesma coisa que 1,8. Então só está na forma decimal aqui na segunda alternativa. É verdadeiro. Se aumentar 1 no x aqui, o y vai ter que aumentar 9 quintos. Já a terceira diz assim, um aumento na temperatura de 5 nonos na escala Fahrenheit equivale a um aumento na temperatura de 1 grau na escala Celsius. De novo, ele está falando sobre isso aqui. Um aumento na temperatura de 5 nonos na escala Fahrenheit equivale a um aumento de temperatura de 1 grau na escala Celsius. É o contrário disso aqui, né? E aí, verdadeiro ou falso? É mais fácil pensar o contrário. Se aumentar 1 grau na escala Celsius, vamos ler ao contrário essa frase. Se aumentar 1 grau na escala Celsius, se aumentar 1 aqui, o que que vai acontecer com aquele Y? Ele vai ter que aumentar 9 quintos e não 5 nonos. Então essa daqui é falsa. 1 e 2. Então aqui é interessante, que é uma questão de função do primeiro grau, mas é mais uma questão de função do primeiro grau, de interpretação da função do primeiro grau, do que exatamente de fazer cálculo. Tu até poderia ficar substituindo valores aqui, fazendo cálculos. Mas acho que o interessante aqui é ir pensando pela interpretação mesmo. 46. O ouvido humano percebe uma enorme gama de intensidades sonoras I. Isso aqui é muito parecido com as questões também do Enem, ó, como mostrado na figura a seguir. Então, olha só, ele dá várias coisas aqui: limiar da audição, sussurro, conversa, tráfego, martelo, limiar da dor. Aí ele dá quantos decibéis é isso na segunda coluna, ó, 0, 27, 65, 89 decibéis. E aqui isso é intensidade, ó. Intensidade em watts por metro quadrado. Um som de intensidade I tem, por definição, um nível N dado por esta forma. O N é igual a 10 vezes o log de I sobre I0. Atenção, gente, esse I0 é uma constante. E ele diz logo a seguir assim, ó. Assim, o limiar da audição I0 corresponde a 0 decibel. Então ele está me dando uma informação do jeito meio estranho, mas ele está mandando eu olhar para a tabela lá, ó. O I0 corresponde a 0 decibel. Tá, então eu estou vendo na tabela que para um som de 0 decibel, a intensidade é 10 na menos 12. 0 decibel não é zero de intensidade, é 10 na menos 12 de intensidade. Então, em outras palavras, ele está me dizendo que este I0 aqui, a intensidade inicial, é 10 na menos 12. É esse valor que eu vou substituir ali. Pergunta: num concerto de rock cujo nível médio de ruído é de 110 decibéis, qual será a intensidade sonora? Então eu vou substituir esse N por 110. 110 é igual a 10 vezes log de I sobre I0, que é 10 na menos 12. Passa esse 10 dividindo, vai ficar 11 é igual a log de I sobre 10 na menos 12. Gente, esse log aqui tem base 10, né? Então agora eu vou usar a definição de logaritmo. Esse elevado nesse tem que dar aquele ali. Então a conclusão é que 10 na 11
fica igual a. Está dentro do log, que é I sobre 10 na menos 12. Só que esse 10 na menos 12 passa multiplicando. E aí quanto é que vai ficar 10 na menos 12 vezes 10 na 11? Conserva a base, que é o 10. Subtrai os expoentes, né? Somos expoentes, né? Menos 12 com mais 11 fica menos 1. 10 na menos 1 é o que está na letra A. Que é uma coisa bem tradicional zona de logaritmo, que é substitui o valor, bota o valor ali dentro e faz a conta com o log. Beleza? De novo, bastante equilibrado. Ó, uma questão de sistema, uma questão de porcentagem, uma de primeiro, função de primeiro grau, uma de função logarítmica, uma de cilindro e outra de funções de segundo grau. Últimas duas. Essa 47 é uma questão genial. Uma das questões mais interessantes que eu vi aí já nos últimos anos nas probabilidades. Isso aqui eu me lembro que teve gente lá num outro curso que eu trabalhei durante um tempo, que uma vez a gente ficou um tempão num plantão lá em cima dela. Diz assim, num torneio escolar de vôlei na cidade de Passo Fundo, estão disputando quatro times, sendo que cada time joga contra cada um dos outros uma única vez. Qualquer partida termina com a vitória de alguém. Em qualquer partida, os times têm a mesma probabilidade de ganhar, 50% para cada um. E ao final do torneio, os times são classificados em ordem pelo número de vitórias. Então, são quatro times que jogam todos contra todos uma única vez. Pergunta da questão: qual é a probabilidade de que o torneio termine com três times empatados em primeiro lugar? Se vocês olharem para o gabarito dessa questão, vocês vão ver que ele está em vermelho no site da UPF, que indica que quem fez a questão quis fazer uma coisa, acabou dando um gabarito, no fim não era o gabarito que a pessoa achava, ou seja, a pessoa que fez a questão errou, e por sorte tinha o gabarito correto em outra alternativa, e aí não precisou ser anulado. É uma questão bem difícil de entender, eu acho. O que que ele está dizendo? Primeiro tu vai dar nome, ó, tem quatro times, A, B, C, D, I, não, quatro ou cinco, quatro times, A, B, C, D. Se a questão disse que todos vão jogar contra todos uma única vez, gente, tem 6 jogos. Isso aqui é igual a Copa do Mundo. O A vai jogar com o B, o A vai jogar com o C, o A vai jogar com o D. O B vai jogar com o C, e o B vai jogar com o D, e o C vai jogar com o D. Esses são os 6 jogos. Agora, olha bem para a tela. Quantos jogos o A faz? Ele faz 3. Quantos jogos o B faz? Ele faz 3. Quantos jogos o C faz? Ele faz 3. Quantos jogos o D faz? Ele faz 3. Tá. Como é que poderia. Isso que é o mais foda de pensar. Como é que poderia três times empatarem em primeiro lugar? Me parece que para que três times empatem em primeiro lugar, um time vai perder todas. Um time vai ficar em último. Então, eu vou escolher um time para fazer um caso. Eu vou pensar assim: se o D for o último, claro que não precisa ser o D o último. Pode ser o A o último, o B o último ou o C o último. Então eu vou calcular com o D em último e vou multiplicar por 4 no final, beleza? Para incluir daí os casos em que o A seria o último, o B seria o último, o C seria o último. Então assim, ó, pro B ser o último, gente, eu vou marcar em verde quem ganhou a cada jogo, tá? Significa que o D jogou com A e perdeu. O D jogou com B e perdeu. E o D jogou com C e perdeu. O D perdeu todos. O D está em último lugar já, com certeza. Agora olha só. O que que tem que acontecer com esses 3 jogos aqui para que esses times fiquem empatados em primeiro? O A, o B e o C. Porque até agora, tu concorda que cada um deles ganhou uma partida, porque cada um deles ganhou do D. Então eles estão todos empatados já. Para que todos fiquem empatados até o final, cada um deles vai ter que ganhar mais uma, porque nota que o A joga duas, o B joga duas e o C joga duas. Então vamos imaginar o seguinte, ó, faz de conta que o A ganhou do B, porém o C ganhou do A, porém o B ganhou do C. Pronto. Todos empataram, ó, porque o A tem 2 vitórias, o B tem 2 vitórias e o C também tem 2 vitórias. Eles estão os três empatados em primeiro.
Então, uma maneira de fazer isso acontecer seria acontecer isso aqui, ó. Esse caso é um caso favorável. Tá, mas aí eu tenho que pensar qual é a probabilidade disso aqui ocorrer. Aí eu vou ter que usar os 1/2, ó. Qual é a probabilidade do A ganhar do B? 1/2. Qual é a probabilidade do C ganhar do A? 1/2. E do B ganhar do C? 1/2. E do A ganhar do D? É 1/2. E do B ganhar do D? 1/2. E do C ganhar do D? 1/2. Então é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, ou 1/2 na 6, que é 1/64. 1/64 é a chance disso aqui ocorrer, dessa sequência de placares. Só que aí vem a parte que eu acho foda de perceber. É que, gente, vocês percebem que esses três primeiros casos aqui, esses três primeiros jogos, poderiam ter sido todos ao contrário, que mesmo assim também ia dar a mesma coisa. Por exemplo, se o B tivesse ganhado do A e não o A do B. Se o A tivesse ganhado do C e não o C do A. E se o C tivesse ganhado do B, também ia dar os três primeiros empatados com o D em último. Então também tem que considerar esse caso, que também vai dar 1/2 na 6, que também vai dar 1/64. Então, se eu somar 1/64 com 1/64, que vai dar 2/64, que é 1/32, isso é a probabilidade do D ficar em último, com os três primeiros empatados na primeira posição. Claro que agora eu vou pegar esse 1/32 e vou multiplicar por 4, porque além do D ficar em último, teria todos os casos em que o B ficou em último, o C ficou em último e o A ficou em último. Então, 4/32 simplifica e deu 1/8. Essa é foda. Como é muitas vezes a probabilidade, né? Não tem muito o que fazer. Para terminar, gente, na figura a seguir estão representadas as funções f e g de domínio R, definidas por f de x, que é seno de x, e g de x, que é cosseno de x. Vocês reconhecem os gráficos aí? Função f é essa daqui em vermelho, ó, e função g é essa daqui em roxo. Pergunta da questão é: conjunto solução da inequação g de x menor do que f de x, ou seja, cosseno menor do que seno, que é a função g, é a função cosseno. Quando que o cosseno é menor do que o seno? Dá para ver aqui no desenho, ó. É só olhar para o gráfico, na verdade, me parece que é uma questão de interpretação do gráfico. Daria para fazer pelo círculo trigonométrico também. Quando que o cosseno está abaixo do seno? É somente nesse intervalo que eu estou te mostrando aqui, que o cosseno é o gráfico roxo. Cosseno é o gráfico roxo, ó. Essa daqui é a função cosseno de x. E essa que está aqui em cima é o seno de x. Então, o intervalo que o cosseno está abaixo do seno é esse daqui. Só que para eu determinar que intervalo é esse, eu tenho que enxergar quem é esse valor daqui e quem é esse valor daqui. Ora, esses valores são justamente os valores onde o seno e o cosseno se igualam. A gente lembra do círculo trigonométrico. Quais são os ângulos que têm o mesmo seno e o mesmo cosseno? O primeiro deles é o 45 graus, ou seja, π/4. O seno e o cosseno são iguais, ambos valem raiz de 2/2. Ah, tá, então aqui é o π/4, é o 45 graus, é onde o seno e o cosseno se igualam, onde os gráficos se tocam. Só que onde mais os dois se encontram novamente, aí é no ângulo de 135 graus, onde ambos têm seno e cosseno,
valendo menos raiz de 2 sobre 2. Lembrando que 135 é a mesma coisa que 3 vezes 45, ou seja, 3π sobre 4. 3π sobre 4, 45, não, 5π sobre 4. Vai dar 100. Ah, não é 135 esse aqui, gente, perdão, esse aqui é o 200, eu tava achando estranho. 135 é no segundo quadrante, né? 225. 225 graus, que daí é 5π sobre 4, não 3π sobre 4. É 5 vezes 45, que vai dar 5π sobre 4. É o que está na letra E. Então, o intervalo é entre π sobre 4 e 5π sobre 4. É nesse intervalo que o cosseno está abaixo do seno.